Boa tarde, Fernando José Pereira. Eu queria começar esta nossa conversa fazendo referência a um conceito que no teu trabalho é muito importante e que é transversal a trabalhos desde os anos 90 até ao mais recente trabalho que vais apresentar aqui no Museu do Neorrealismo, que é a questão da temporalidade, da importância do tempo e das diferentes dimensões da consciência do tempo nas nossas vidas relativamente à experiência contemporânea das imagens e da sua omnipresença na nossa capacidade de apreensão do real. Mas antes de te fazer uma pergunta concreta, vou colocar-te algumas questões que tu próprio colocaste numa certa ocasião. Então vou-te citar diretamente. E tu dizes: as imagens neste início de século, portanto este texto é um texto com quase 20 anos, têm vivido numa condição absolutamente adversa. As alterações tecnológicas que estamos a vivenciar e a assistir, quais espectadores, numa sucessão cada vez mais rápida da sua evolução, colocam problemas novos. A arte e o cinema não são, assim, exceções, bem pelo contrário. É aqui que estão a ser experimentadas as maiores transformações. Duas delas têm grande relevância para esta discussão: as temporalidades cada vez mais comprimidas e uma constante evolução em torno da autonomização tecnológica, mascarada de democrática e que permite a massificação das imagens. Quer dizer, a troca conceptual da noção de qualidade pela de quantidade. Que posicionamentos serão assim possíveis para os artistas e cineastas continuarem a trabalhar fora desta construção territorial ao qual não querem pertencer? Que fazer saber para um tempo sem tempo para refletir? Porquê ser inatual nessa construção semântica que se chama atualidade? E estas são perguntas, dizes tu, perguntas sem resposta. Estas questões que diariamente são colocadas e que só poderão ser respondidas com o próprio trabalho sensível. E a questão que eu te coloco é precisamente devolver-te estas tuas questões e, passados estes 20 anos sobre esta reflexão que tu colocaste por escrito e que colocas perguntas a ti próprio como artista e como cidadão, que é, de facto, qual é o lugar do artista e, ao mesmo tempo, qual é o teu lugar enquanto artista na relação com este mundo onde a tecnologia não só condiciona, como altera a tua relação com a própria criatividade. E atendendo a que estamos a falar de uma coisa que, apesar de ter 20 anos, esta reflexão que aqui está é uma reflexão de uma grande atualidade ao mesmo tempo. Como é que, passado 20 anos, tu encaras estas tuas próprias palavras? Boa tarde, David, para começar. Eu acho que podemos falar de uma certa atualidade dessas palavras, embora eu continue a refletir sobre o assunto e a acompanhar de muito perto todos os desenvolvimentos que acontecem a esse nível, e eu posso dizer que hoje estamos muito piores do que estávamos nessa altura. Aliás, nas vésperas da pandemia, escrevi um texto que teve um título absolutamente infeliz que se chamava A Pandemia das Imagens. E essa pandemia das imagens vem de uma noção. Claro que nenhum de nós tinha experienciado a ideia de pandemia. A relação que eu tinha com o termo pandémico vinha de uma leitura do Frederick Jameson, do que ele chamava o pansistema global, que é quando o todo é quase o nada, porque não, como uma barca ao todo é a mesma coisa que não o sentirmos. Ora, relativamente a esse texto, eu acho que neste momento o caudal das imagens é de tal ordem que eu já inventei outra noção para isso que, entretanto, definia nessa altura, que é a ideia de para-imagem. A ideia de para-imagem é uma imagem que nos nossos dias é muito frequente e que está subjugada a já não a uma compressão do tempo, mas a uma completa relação com a ideia de instantaneidade. E que está submetida àquilo que eu designo como uma ferramenta totalitária, que é o scrolling.
isto é, grande maioria das imagens que hoje são vistas pela população têm esta coisa do scrolling que, quando começam a aparecer, desaparecem. Poderíamos dizer, e se calhar nessa altura eu até ainda tinha essa ideia, poderíamos dizer que fazer planos mais devagar, introduzir temporalidades mais lentas seria uma solução. Se calhar foram na altura. Como sabemos, o sistema em que vivemos, este capitalismo neoliberal, tem uma relação com o mundo que eu, ao mesmo tempo, admiro e repudio, que é uma capacidade camaleónica de se adaptar para depois poder tirar partido. E então, o que é que aconteceu com as imagens? Aconteceu com as imagens que, quando as pessoas estavam, e aqui já estou a tentar levar as coisas para a resposta, entre aspas, que os artistas podem dar. Quando as pessoas estavam a falar de um tempo mais lento, eis que aparece o slow food, o slow cinema, aparece há pouco tempo a capital europeia da cultura eleita, Évora, com o slogan abrandar o passo. Portanto, isso já não resulta. Aquilo que eu acho que resulta em termos sensíveis e que quero experimentar aqui é algo que se manifesta como o antagónico absoluto desta instantaneidade, que é a duração. Esta componente do tempo, que é a duração, ainda não foi capturada pelo sistema. Tem um problema complexo, por isso é que eu acho que as respostas para isso são difíceis. Um problema complexo que é introduzir o problema da duração numa sociedade que vive na instantaneidade e em que a impaciência está instalada como generalizada, é, em primeiro lugar, um ato de resistência. Em segundo lugar, um ato, aqui vou citar o título desta exposição, um ato de desobedecer a este tempo, sem tempo, mas ao mesmo tempo desobedecer a um presente que nos quer à força envolver por elementos, nomeadamente a compressão temporal, com o qual eu não estou de acordo. Mas essa consciência, esse desacordo, essa compreensão daquilo que são os nossos tempos e essa insistência da tua parte em propor, do ponto de vista criativo, algo que trabalhe, por exemplo, uma duração temporal diferenciada, que permita à experiência do espectador uma suposta, esperemos que sim, experiência mais forte, mais influente e mais fecunda. Até que ponto é que, por exemplo, a questão da fronteira entre a arte e o cinema, que era uma das questões que estava naquela citação, que era, tu sempre viveste no teu percurso artístico uma relação forte com, no domínio instalativo, mas de uma prática artística que tanto experimenta o campo da arte, como ao mesmo tempo vai para o campo mais associado ao cinema, entre a Bienal de Arte e o Festival de Cinema, entre a exibição na Black Box e a exibição ou a fruição das tuas propostas fílmicas no plano do grande auditório, digamos assim. Até que ponto é que, por exemplo, a temporalidade do domínio das artes é uma temporalidade que favorece a tua experiência de criatividade ou de proposta artística, por comparação com a experiência que nós associamos de uma forma mais convencional ao cinema, à experiência do cinema? Onde é que tu te situas melhor, entre aspas, ou se é nessa questão de fronteira, que é um conceito para ti muito importante, o conceito de fronteira, já lá vamos a outras dimensões deste conceito, mas queria saber até que ponto é que a tua passagem de um para o outro, de um domínio para o outro, do teu regresso e da tua indefinição, que parece deliberada, de não estar só num campo ou só no outro, como é que tu vês isso no teu trabalho hoje e como é que perspectivas essa relação
para o futuro do teu trabalho? O estar na fronteira é algo que é complicado, porque a fronteira, por exemplo, em termos da psicanálise lacaniana, é o que o Lacan chamava um significante vazio. Isto é, a fronteira só existe porque existe um lado e o outro. A fronteira apenas corporiza essa diferença entre os dois lados. Agora, o que nós podemos introduzir, e eu introduzo no meu trabalho com frequência a partir das tuas palavras, é a ideia de que existem vários tipos de fronteiras e existe uma delas, que é a que me interessa, que é o que é designado como uma fronteira porosa. Uma fronteira que permita a passagem de um lado para o outro e não o muro. Há uma coisa que é absolutamente impossível de ignorar. É que a expectativa de sentido de quem vai a uma exposição, mesmo que haja uma black box lá dentro, ou de quem vai a um cinema, é completamente distinta. A relação com o tempo é completamente distinta. Aquilo que eu reivindico há muitos anos é que a atenção dispensada por um espectador de cinema, durante 2 horas ou 3 horas, numa cadeira a ver o filme, seja também transportada para o interior do cinema. Não sou só eu, evidentemente, há muita gente a trabalhar isso. Lembro-me, por exemplo, da última obra que vi da Tacitadina em Serralves, que demorava 1 hora e que, lamentavelmente, as pessoas entram, espreitam e saem e só uma minoria absoluta é que fica a ver o filme. Lembro-me também de uma coisa que me foi bastante forte, que foi a presença do Steve McQueen em Veneza, em 2009, onde ele dizia: o meu trabalho é um espaço de pausa. E é um espaço de pausa porque tem um princípio, um meio e um fim. E dizer isto numa Bienal como Veneza é um perigo, porque as pessoas têm 140 pavilhões para ver e têm 2 dias para o fazer. Portanto, aquilo começava logo no início com uma situação que colocava uma questão importante relativamente à temporalidade, porque o filme só começava à hora certa. Chegavas ali às 11 menos um quarto e ou te punhas na fila ou pensavas assim, em 15 minutos ainda vou ver mais 2 ou 3 pavilhões. Acontece que o Steve McQueen definiu um número para as pessoas que entravam. E ainda mais, que foi isso até que me chamou mais a atenção, uma sala toda negra, havia uma pessoa, também ele vestido de negro, que ostensivamente, depois de entrar a última pessoa, fechava a porta, do género: eu fechei, se algum de vocês quiser sair, vão incomodar, porque a porta está mesmo em frente ao ecrã. E este foi algo que me causou um impacto bastante forte, esta coragem do Steve McQueen de, numa parafernália de loops e de coisas que se veem a correr, obrigar as pessoas a estarem ali 47 minutos a ver o filme dele. Mas deixa-me recentrar a questão no teu trabalho. A ideia que é transversal ao teu trabalho desde os anos 90 passa muito por esta concepção de fronteira e de como a fronteira é um não lugar em muitos aspectos, é um vazio, como Lacan diz, mas porquê é que tu nunca te estabilizaste só num dos campos? Ou seja, não estou a dizer que tinhas que o fazer. O que eu quero saber é o porquê de, há 30 anos, que tu trabalhas com as imagens em movimento e com a montagem, num plano que se afirma também nas exibições de mostras de cinema e festivais de cinema, mas que nunca abandonaste a outra dimensão, que é do campo da arte, seja no Black Box, seja no domínio de instalação com outros objetos, como vais fazer aqui também no Museu do Neorrealismo. E, portanto, porquê essa persistência e o não abandono de nenhum dos campos? Pois não sei bem responder a isso, mas sei porque é que há uma pulsão que me
que me leva a passar algumas horas por dia a desenhar e a ter espaços separados, curiosamente. Eu tenho um ateliê onde faço as partes, os desenhos, as coisas que vou pôr aqui, mais materializáveis em termos objetuais, e tenho um estúdio de vídeo e de som onde ali só trabalho com máquinas. E se calhar eu suponho que essa fronteira, esse lugar fronteiriço me dá um certo equilíbrio relativamente àquilo que quero fazer, ou só tecnologicamente, ou só com... Eu coloco-te a questão também de outra forma, convocando também um outro conceito muito importante no teu trabalho, que é a utopia do exílio, ou seja, se esse conceito de fronteira também não está associado a esse ver de fora, ou ver com distanciamento, pelo facto de estares não exclusivamente num campo, mas numa interdisciplinaridade que eventualmente permitirá, do lado do campo da arte, olhas para a parte do cinema com os olhos, e quando estás do lado do cinema, olhas para o domínio instalativo que te convoca o espaço e o campo da arte, de uma forma que é de estar sempre com um pé num sítio e um pé no outro, como quem está na fronteira de um lado do território e do lado do território oposto. Aliás, nos últimos anos, e depois deste aprofundar e maturar desta relação que as imagens têm com o tempo, tenho feito imensos desenhos que se corporizam como imagens, inevitavelmente, mas que são, por exemplo, uma série que estive a fazer que designei como o título da série é For Michael Snow. E For Michael Snow porquê? Porque é um cineasta que está na fronteira também e que naquela altura, nos anos 60, se preocupava muito com uma coisa que a mim me interessa, que é o lado material do próprio cinema. O que é que os desenhos são? Os desenhos são formatos cinematográficos, os variadíssimos formatos cinematográficos, onde vês vários frames, onde não há qualquer imagem e apenas fica a legenda. E a partir dessa legenda, tu constróis o significado que muito bem entenderes. Agora, esses desenhos são feitos com a cabeça no cinema. Da mesma maneira que eu posso dizer que as coisas que faço em termos fílmicos são feitas com a cabeça na arte. Porque até hoje, e suponho que ninguém pode prever o futuro, mas suponho que não quero, nunca me apeteceu fazer uma narrativa linear cinematográfica. Portanto, há qualquer coisa nos filmes que faço que permitem dizer que aquilo não é de um cineasta, é de um artista que faz... Interessa-te essa polivalência, não é? Essa capacidade de passar de um campo para o outro e não estar a condicionar uma posição que é estrita apenas de uma área, quer dizer, não tem que ser, não é? E tu sentes que isso enriquece a tua experiência enquanto criador. Quer dizer, não dispensas o desenho, para além de que, obviamente, tu tens uma formação académica em pintura e, portanto, fica sempre difícil alguém abandonar tout court essa formação, mas, ao mesmo tempo, há um chamamento da parte da imagem e movimento que, apesar de teres tido depois uma formação complementar e também de caráter autodidata e da relação, quer dizer, histórica que há já na arte contemporânea de muitas décadas com a presença da imagem e movimento no campo da arte e que sempre te atraiu e que teve consequências no teu trabalho em termos práticos, mas que, apesar de tudo, tu não dispensas esse início de tudo, o lado primordial do desenho, não é? Da relação direta de um braço, da sensibilidade e da capacidade do cérebro e a mão comportarem-se de uma certa forma perante uma superfície, não é? Isso não dá para abdicar disso. Não, até porque eu acho que no tempo que vivemos houve aquela época de transição do pós-minimalismo para a arte conceptual, onde se falou muito da desmaterialização da obra, e ao falares da desmaterialização da obra estavas a falar de outra coisa que hoje não podemos, eu pelo menos não uso, como desmaterialização das obras e da imagem sobretudo.
Eu falo antes de uma desrealização da imagem, porque ela deixa de ser real e passa a ser fruto de algoritmos, de linguagem binária. Daí que eu acho que no nosso tempo parece-me cada vez mais fundamental materializar as imagens que queremos. E, do meu ponto de vista, as imagens que me parecem mais ligadas a esta preocupação do tempo, e neste caso particular, o tipo de desenhos que eu faço, são desenhos que são absolutamente meticulosos, que demoram semanas a fazer e que depois transportam esse tempo gasto a fazer é transporte para o espectador. É transposto para o espectador porque há uma relação com o detalhe, quase com o micro desenho que está dentro do desenho, que faz com que haja algo que me parece importante, que é as pessoas veem os desenhos na totalidade à distância, mas quase sempre têm necessidade de ir ao perto, verificar coisas, olhar com atenção a outras coisas, e tudo isto tem a ver com a materialidade do próprio do trabalho. Desenho. Que no caso do cinema acaba por ser uma sequência e não há a possibilidade do espectador confirmar pormenores de produção, porque a imagem é fugidia, no fundo é fugaz, é fluida, não é? Mas há esta necessidade de materializar a imagem num ecrã. Sim. No ecrã. Há muitos artistas que abdicam já do ecrã e põem no YouTube e não sei o quê. Eu não quero... Precisas também desse lado, de encenação do espaço e de experienciação que implica a presença do corpo e do olhar numa relação com uma dimensão de uma imagem de grande dimensão. E não só. E a ideia, e aí é uma ideia que eu acho que podemos levar para a arte, mas a arte tem um lado mais individual do espectador, mas no caso do cinema é mais visível, que é o estar numa sala de cinema a ver um filme, é um ato comunitário. Estamos nós e estamos mais 100 pessoas a ver o mesmo filme. Portanto, há aqui um lado de comunidade que me interessa, de partilha, que me interessa que exista na imagem projetada. Nunca é a mesma coisa essa dimensão comunitária e de experiência coletiva, por comparação com a experiência individual e solitária do ecrã de um smartphone ou de um ecrã de computador. Nada. Aliás, eu por opção... Estou fora das redes sociais, portanto, metade do que se passa no mundo não sei, mas percebi outro dia que tu podes fazer uma coisa absolutamente sinistra, que é, pões um vídeo no YouTube, um filme, o Vértigo, do Hitchcock, e pões aquilo a rodar a uma velocidade de 2 vezes. Isto é absolutamente sinistro, porque as pessoas já não querem passar 2 horas a ver o filme e veem a coisa numa hora. E, quando vais ao cinema... tu tens que estar numa posição em que não podes ter esse domínio sobre o autor, sobre a obra, que as pessoas pretensamente querem ter quando estão com o seu telemóvel. Estamos sempre a falar da questão da temporalidade, seja a temporalidade do fazer, seja a temporalidade da recepção. Não é? Exatamente. E que hoje exige, ou pelo menos parece exigir, eu acho que essa é uma das questões muito importantes da resistência da arte contemporânea, e de uma certa prática da arte contemporânea, que é de resistir a esse entertainment que nos envolve e que nos chama a todo o instante para uma temporalidade fugaz, uma temporalidade muito curta, em que, lá está, como tu disseste, até na possibilidade de ver o Vértigo do Hitchcock, tem que ser em metade do tempo, como se estivéssemos a falar daqueles estudos de síntese das obras literárias que para os estudantes do secundário eram e continuam a ser feitos, né? Embora hoje já não são livros, estão na internet. Mas que é a redução da experiência a uma síntese possível de uma imagem muito distante daquilo que a própria obra significa, porque ela exige uma experiência, tal como na literatura se exige a experiência do ler, e não da síntese dos conteúdos que aquele livro promove. No campo do cinema ou da arte exige uma presença dos nossos sentidos, da nossa inteligência, da nossa experiência, que é cada vez mais incompatível com... Não é questão de ser incompatível, a expressão não é exatamente esta, mas que nos retira a temporalidade própria dessa experiência, é-nos retirada pelo chamamento de outras agendas, de outros afazeres,
e ao mesmo tempo as tecnologias que hoje são promovidas também apresentam sempre, aparentemente, propostas de simplificação, e nessa simplificação nós estamos a ser conduzidos para o esvaziamento da experiência e do significado das coisas. Não é? E tu contrarias isso como artista, procuras enfrentar isso, resistir a isso. Exatamente. Eu vou-te dar um exemplo de um cineasta, tenho dificuldade em dizer o nome, mas é o Apichatpong Veerasettakul. O último filme dele, Memória, é um filme que só passa nos cinemas, e isto aqui é que é interessante, não é por uma decisão que ele tenha tomado política ou coisa do género, mas é uma decisão que o próprio trabalho determina. O filme é baseado numa baixa frequência que a atriz principal ouve dentro da sua cabeça e que um telemóvel pura e simplesmente não dá, nem um portátil. Portanto, a experiência de ouvir no sistema sonoro de uma sala de cinema a baixa frequência permite ver o filme na íntegra. Vê-lo no telemóvel ou no portátil não dá para ver. E isto é muito interessante, porque já há artistas a trabalhar no seu trabalho, não em termos políticos com retórica sobre a temporalidade, mas o seu trabalho que exige essa presença do espectador dentro do cinema. Mas aí há uma, que eu não sei se foi deliberado ou não, mas acredito que poderá ter sido uma opção da parte do realizador em ir buscar um procedimento técnico que obrigasse a que a experiência fosse concretamente na sala de cinema, porque de outro modo não seria conseguida, não é? Do ponto de vista tecnológico. Mas isso também é uma estratégia. À partida poderá ter essa intencionalidade original. Mas não é retórica, está Sim, envolvida não é retórica, no próprio está envolvida trabalho, no próprio projeto, no próprio artigo. Eu há pouco falava no Vértigo do Hitchcock, propositadamente, para falar no 24 Hours do Douglas Gordon, que é exatamente o oposto. É a possibilidade de nós navegarmos o tempo que quisermos por um plano para vermos tudo o que lá está. Ora, quando reduzimos a coisa ao inverso, passa das 24 horas para metade do tempo que aquilo dura, não se vê nada. Claro. Eu aqui há uns anos atrás, por um acaso, estava a pôr o título a um filme que se chama Paragem, e olhei para aquela palavra como nunca tinha olhado até ali, e se calhar ainda não tinhas olhado, que é, dentro da própria palavra paragem, existem dois verbos antagónicos, parar e agir. Para e age. E este para e age fez-me pensar que a tão atacada contemplação feita pelo modernismo, afinal, era um erro. Porque nós, quando estamos a contemplar o Douglas Gordon, por exemplo, estamos paradinhos num sofá e, no entanto, está tudo a mexer aqui dentro, está tudo a fervilhar, está tudo a fazer ressonância dentro da nossa cabeça. Ora, isto é tudo menos passivo. Claro. Isto é absolutamente ativo. E muitas vezes estamos muito mais próximos da passividade perante esse lado frenético da circulação das imagens que aparentemente nos levariam a sermos nós próprios frenéticos, mas somos sobretudo conduzidos para uma experiência do vazio, porque essa estabilidade e essa quase dimensão estética do 24 horas Vértigo ou do Cycle, que ele também fez essa, do Douglas Gordon, no fundo, criam as condições para a tua cabeça, a tua experiência, a tua sensibilidade se cruzarem com outras referências, porque vês o detalhe de coisas que, na normalidade temporal daquele filme do Hitchcock, nunca veríamos. Para imaginar duas vezes. Claro, é sempre essa relação. E agora, recentrando no teu trabalho, no diálogo que estabelecemos para esta conversa, tu falas em desobedecer ao tempo. E aqui, desobedecer ao tempo, tu também dizes que, no fundo, esta questão do tempo para ti interessa-te muito, porque estamos a comemorar 50 anos de Abril, 25 de Abril de 74, e ao mesmo tempo que é um tempo sem memória ou com dificuldades de trabalhar uma memória tão longa, apesar de tudo 50 anos é meio século, e que ao mesmo tempo, e aqui passa a redundância, esta questão de tu dizeres que pretendes desobedecer ao tempo é desobedecer duas vezes, que é desobedecer à temporalidade que nos querem impor, propondo tu uma temporalidade que tenta provocar o receptor da obra de arte a uma experiência que lhe
pode permitir precisamente ter mais memória e mais capacidade de associar memórias, histórias e narrativas anteriores. Até que ponto é que esta tua proposta aqui no Museu do Neorrealismo, com a sua configuração, e queria que me falasse um pouco sobre aquilo que vais apresentar no nosso espaço expositivo aqui no museu, relativamente a esse trabalho da memória e da memória política e de uma memória que tu não, em relação à qual tu não queres abdicar e queres, pelo contrário, que a tua proposta artística envolva as pessoas nessa reconsideração do passado. Bom, eu acho que, para começar a responder a isso, tenho que dizer uma coisa que para mim é absolutamente fundamental, e que é o 25 de Abril talvez seja o dia mais importante na minha vida inteira. Não me recordo de nenhum dia que tivesse tanta importância para mim, porque permitiu-me tudo o que eu fiz até hoje, que eu sabia que não ia ter a mínima hipótese de o fazer. Portanto, há uma ruptura ali que me faz mudar tudo, e as pessoas que me acompanham, que estão à minha volta, e não é um dia qualquer para mim, é um dia que me está gravado. E aqui há uma questão que me parece importante, até por causa da produção das imagens. Eu vivia com os meus pais numa casa em frente à sede da PIDE. Portanto, nós no dia 25 de Abril assistimos à vinda do MFA para o assalto à sede da PIDE. E o meu pai, ligado à luta antifascista já há longos anos, e não havia telemóveis, não havia coisa nenhuma, e o meu pai fala com o capitão e oferece a nossa casa para ser o centro de comunicações entre o batalhão, ou lá o que era que estava a cercar a PIDE, e o quartel-general onde estava o MFA. Bem, eu não tenho uma única fotografia, porque na altura não havia assim com facilidade forma de fotografar. E, no entanto, a minha cabeça está cheinha de imagens dos militares dentro de casa, das G3, de todo aquele aparato que era tão significativo na altura para mim, sobretudo dentro do meu próprio espaço doméstico, que logo isso faz com que tenha havido ali um clique que me fez perceber, embora com os antecedentes do meu pai eu tivesse bem informado do que se passava. Ou seja, as memórias, ao contrário daquilo que agora se faz, que parece que para se ter memórias tem que se ter imagens no telemóvel, as memórias perduram o tempo que nós quisermos, mesmo que elas não existem de forma fotográfica. Eu, contudo, junto outra noção à noção de memória, porque a memória é muito interessante trazer os acontecimentos até aqui, mas eu acho que, nesse aspecto, estou muito de acordo com um filósofo inglês, que é o Peter Osborne, que diz que a memória deve ser acompanhada da história, porque a história tem um lado utópico, que é o futuro, e que partilha esse lado utópico com a arte. Este não saber o que é que vem, mas o arriscar nesse não saber é uma coisa que é interessante. Partindo deste pressuposto de que o 25 de Abril é absolutamente importante, já há 2 anos, ou quando se começou a falar disto, das comemorações, que eu comecei-me a interessar pela ideia de fazer uma exposição onde esta minha relação com uma data tão importante, em termos pessoais e depois em termos coletivos, fosse marcada, né? Tivesse essa marcação. E há uma coisa que tem a ver, inclusive, com aquilo que há bocado dizia do Apis Chapong, é que esta ideia começou a aparecer não por qualquer retórica que tenha a ver com os 50 anos e com a ideia de comemoração, mas pelo próprio trabalho. Curiosamente, estava nos Açores a filmar e não sei explicar, porque na maior parte das vezes nós não sabemos os porquês, e comecei a filmar. E quando cheguei cá ao continente, percebi que tinha ali coisas que dava para fazer uma narrativa qualquer.
E há uma série de coincidências que se atravessam ao longo deste trabalho fílmico, que é, primeiro, o ambiente, a luz, não sei, a energia daquela ilha, me ter posto a filmar imenso. Depois há um local nos Açores, que não sei se conheces, que é o Farol do Arnel, que é a antítese daquilo que nós conhecemos como farol. Que é, o farol está escondido num fundo. Quer dizer, do mar vê-se, de terra é invisível. A primeira coincidência é que eu chego dos Açores e tenho na caixa do correio um postal de uma amiga grega com um farol. Eu digo, alto, isto aqui tem que meter faróis. E decidi ir para a Grécia filmar o farol, que é lindíssimo. Depois nos Açores voltei lá para filmar tudo o que queria filmar. E a ideia do farol do Arnel estar escondido trouxe-me um personagem inventado que participa na Revolta dos Marinheiros de 1936, que é levado para os Açores em transição para o campo de Tarrafal e que foge. E foge do farol do Arnel e por razões que eu não exploro, vai parar ao farol da ilha de Tinos, na Grécia. Que curiosamente, aqui é outra das coincidências interessantes. A ilha de Tinos, onde tem esse farol, em frente tem uma ilha que se chama Giaros, que é o Tarrafal da ditadura grega. Portanto, há aqui e tu associaste de uma forma natural, pelas coincidências também da vida, teres recebido aquele postal quando chegas a casa e passaste a cruzar duas referências para ti absolutamente fundamentais, entre, já, essa simbólica do farol e da ilha, não é? Sim. Que são, mais uma vez, a questão da fronteira. Exatamente. E a questão da identificação das coisas que estão distantes e a proximidade e fazerem-se notar, não é? Neste caso da relação de terra com mar e vice-versa, mas ao mesmo tempo cruzas aí a Grécia, que é uma referência daquilo que é a experiência, pelo menos histórica e quase que mítica também, de uma primeira experiência de democracia e de emancipação do ser humano relativamente a uma série de aspectos que o condicionam, não é? Sim. A experiência da democracia, apesar da Grécia contemporânea ser só uma reminiscência territorial dessa Grécia da democracia, da Grécia de Péricles, mas tu associaste uma experiência que tinhas tido de um impulso de gravar nos Açores e depois correste para a Grécia quase que a juntar os pedaços de uma relação que tu viste que havia com naturalidade uma hipótese de relacionamento, não é? Sobre essa simbologia da democracia e também de uma experiência, lá está, dessa narrativa É um dos intervenientes na greve dos marinheiros de 1936. Portanto, essa relação fez-te correr também, de algum modo, para um pensamento sobre estes 50 anos, sim, não é? A questão, aliás, é dito pela voz off no filme, o farol de onde este personagem parte é uma fronteira, como tu dizes, onde não é preciso apresentar papéis para se sair do fechado e para se ambicionar o aberto. Porque é que eu falo em outra coincidência e esta eu acho que é bem interessante e bem importante no filme? Porque a voz off do filme tem uma pronúncia que não é o português genuíno. E não é porque dá-se esta nova coincidência de um amigo me telefonar a tens de conhecer uma pessoa. E eu, claro, sim. E essa pessoa é nada menos, nada mais do que um encenador chileno que é preso no 11 de setembro e que é enviado para o estádio de Santiago, juntamente com os outros milhares de presos, e que está lá até dezembro, e que por interferência da Embaixada da Suécia conseguem-no tirar de lá, vivo. Quando chega à Suécia, encontra um português que lhe diz que a Gulbenkian, estamos em 73,
que a Gulbenkian que dá bolsas a refugiados políticos, e ele escreve: vem para cá, está cá desde 73 e está ligado ao teatro. Eu pedi-lhe se ele fazia a voz off de um refugiado político. E ele disse-me que sim, e eu fiquei contentíssimo, porque é algo que eu nunca tinha imaginado sequer, ter a voz de um refugiado político, de alguém que vivenciou continua a vivenciar, porque está fora do país dele, essa situação, para falar de um personagem que ele a quem ele dá voz. E que, no fundo, tem relações com a sua própria experiência. Exatamente. No fundo. E porque esse teu amigo, agora teu amigo, e que tu conheceste e começaste a fazer mais uma vez, estabeleceste essa ligação com o teu projeto criativo, é também a figura do exilado, não é? De alguém que está fora. Exatamente. E que teve que criar as condições para, à distância, continuar a ver e a interpretar o que se passava no seu território de origem, que é o Chile. Não é? E aqui tu juntas a experiência de alguém que, fazendo a voz off dessa personagem, não seria uma coisa tão distante quanto isso, porque há uma experiência concreta daquela pessoa que está a ler, apesar de tudo. Palavras que foste tu que determinaste, que escalonaste, mas ainda assim ele terá sentido, quando está a ler aquilo, algo, e esperemos nós que o receptor da obra de arte possa também apreender alguma dessa dimensão mais existencial, que é garantida pelo facto de estar a ser lido por um exilado político. Exatamente. Não é? Acho que para mim foi importante essa quase identificação de alguém que estava a ler sobre um personagem que podia ser ele. Não é? E tu sentiste aí uma diferença nessa questão? Senti porque convidaria alguém para fazer a voz, mas seria alguém que estaria fora do papel. Embora esta personagem seja inventada por mim, ela está rodeada de todo um contexto político que é real. E inclusive, um pouco devido a esta nova situação, a determinada altura a voz off refere-se aos 3 anos do poder popular no Chile, que depois foram ensombrados pela ditadura, mas que no ano seguinte pôde comemorar 2 alegrias. Primeiro o 25 de Abril, em 74, e depois 2 meses a seguir a queda da ditadura grega. Portanto, há toda uma envolvência real deste personagem que também tem algo de real. Nas investigações que fiz com uma amiga que vive nessa ilha, de facto o Farol existe, houve pessoas que trabalharam no Farol durante muitos anos, e depois em 81 acabaram com os faroleiros, porque puseram uma luz automática e o farol foi-se degradando e hoje está um bocado abandonado. E até que ponto é que o homem do farol Parpagiros, é o nome do farol, que é, mas aí tu juntas a referência dos Açores com a referência grega. Sim. E essa intenção, quer dizer, é uma intenção que apesar de tudo resulta de um acaso, ou de vários acasos que se combinam, entretanto, numa reflexão. Mas tu vês no território dos Açores alguma particularidade de interpretação sobre a questão da transformação do nosso país de um regime ditatorial para um regime democrático? Ou apenas se trata mais da imagem simbólica do farol do que propriamente do território em concreto, em termos geográficos? Trata-se de uma noção que eu também tenho, juntamente com a de fronteira, tenho abordado durante estes últimos anos, que é a de arquipélago. Um arquipélago é uma coisa que me interessa muito pela complexidade que traz. E percebi, não conhecia sequer, percebi que o arquipélago dos Açores foi importante para a ditadura, porque servia de interface entre o continente e o Tarrafal. Não em São Miguel, onde eu estava, mas em Angra, na Ilha Terceira, a fortaleza, que já vem de 1500, durante o tempo da ditadura serviu de prisão política. Ora, juntando essa ideia de que um arquipélago é algo complexo,
que permite, aliás é dito pela Vozov, que permite que, ao contrário de uma ilha em que tu nunca podes desaparecer porque os limites são muito visíveis, num arquipélago isso já não acontece. E essa fragmentação que as ilhas dão e que formam o arquipélago interessa-me bastante no que diz respeito à possibilidade de alguém... E de ligação também, não é? Sim, entre os vários e a possibilidade de alguém que quer estar escondido, poder estar escondido, né? Porque, por causa da própria complexidade do arquipélago. Quando se deu o caso de poder aparecer as ilhas gregas, percebi que esta complexidade na Grécia se replica, não é? Aplica-se, mas 10 vezes mais, não é? Na Grécia é possível mesmo desaparecer numa das centenas de ilhas que eles lá têm, e isso é importante porque a memória que eu tenho do antes do 25 de Abril é a memória trazida muitas vezes pelo meu pai de que só podíamos ter a visibilidade necessária para existir. O resto tinha que estar... E aí há uma comparação com esta questão do arquipélago também, não é? Exatamente. Que é a possibilidade de sermos autoconscientes, de aproveitar também as características do território que temos e as condições e as circunstâncias que estamos a viver, não é? Exatamente. E juntar a isso aquilo que é a estratégia da sobrevivência e de superar um momento que é negativo, que é o caso de uma ditadura, sabendo lidar com isso para depois um dia viver a liberdade e a democracia. Portanto, há aqui uma metáfora entre território, mais uma vez, fronteira e experiência de vida naquilo que é a sobrevivência humana relativamente às diversidades e às condições concretas daquilo que esse ser humano está a viver, não é? E a juntar a isso aquela questão que já referiste do exilado, que tem a possibilidade de ver de fora, não é? A noção que eu trago sobre o exílio é uma noção que vem da Roma antiga, não é? Em que a palavra exílio não tinha o caráter de negatividade que é atribuído hoje, mas tinha um caráter de positividade, porque tu eras colocado... É uma opção. Em muitos casos o exílio também é uma opção. Sim, e na Roma antiga a palavra exílio aparece primeiramente para dizer queres ser exilado ou queres a pena de morte. Portanto, há uma lógica de positividade que hoje não é entendida assim na maior parte dos casos. E que permite o ver de fora, que para mim é absolutamente fundamental porque permite a distância. E sem distância não há pensamento crítico. E nessa sequência da distância, tu, na conversa que tivemos por e-mail, tu dizes-me que trazer a memória até nós é fundamental, escreves tu. E, no entanto, estranhamente, não é suficiente. E concluís dizendo, precisamos que seja acompanhada da história para que o devir possa estar presente, como nesse gesto também ele imensamente desejante que se corporizou há 50 anos, o 25 de abril de 74. Ou seja, aquilo que te quero lançar, como questões a caminhar-nos para o final desta nossa conversa, é que, tal como uma expressão que também tu utilizas com alguma regularidade, é preciso muitas vezes olhar para trás para projetar aquilo que está à nossa frente, e isso remete para uma dimensão de consciência, de autoconsciência, das circunstâncias que outros viveram que já cá não estão, mas também isso reproduz e replica em nós uma consciência do nosso tempo para termos, no fundo, mais condições para enfrentar as características daquilo que nos rodeia e para podermos fazer uma projeção em relação ao futuro. Tu também vês a prática artística com esse sentido de consciência entre o passado das artes, o passado da história, e trazer essa memória de uma coisa e de outra para poderes fazer um trabalho que, acreditas tu, poderá ter mais consequências para quem o enfrentar, a ele, ao trabalho, não é? Eu vou dividir a coisa em duas. Acho que houve uma frase de um livro do Frederick Jameson que eu li há muitos anos, como é que se chamava? A Condição Pós-Moderna, uma coisa assim, onde ele se refere não a períodos históricos, mas a períodos épocas culturais que são divergentes umas das outras. E a época que nós estamos a viver no nosso tempo, e por isso é que eu comecei por dizer que há uma dupla
uma dupla condição de desobedecer ao tempo. É desobedecer à temporalidade comprimida, mas também é desobedecer a um tempo que te impõe o pragmatismo como possibilidade única. E eu nunca acreditei no pragmatismo e acredito sempre em algo que um grande amigo espanhol uma vez me disse, filósofo, que escreveu o seguinte: porque é que as utopias são sempre da razão com R minúsculo e não das razões? E a utopia em que eu acredito não tem um maiúsculo, tem um minúsculo. E este um minúsculo é um gesto desejante, é um gesto de alguém que não precisa de estar como líder em cima de um palanque a dirigir-se aos outros, porque todos nós, mesmo envolvidos pelo pragmatismo neoliberal em que vivemos, temos os nossos ideais. Mal da população que abdique disso. Não é? Mal dos humanos que abdiquem disso. Portanto, os meus gestos desejantes, os meus pequenos gestos relativamente ao trabalho que faço, têm este lado de quererem transportar consigo uma noção que já aqui toquei, mas que me parece absolutamente fundamental para o entendimento da obra de arte, que é: as obras de arte produzem ressonância no espectador. As que não produzem, um tipo quando vai ao cinema ver um filme daqueles de entretenimento, no final já nem sabe o título do filme, portanto não há ressonância nenhuma. As obras que produzem ressonância, que um tipo anda a falar com os outros nos próximos 10 dias, e viste aquilo e sentiste aquilo e não sei o quê, essas sim. E há algumas, as boas, não é nos próximos 10 dias, é ao longo do tempo. Eu não tenho essa expectativa tão alta, mas o sentir é este, o sentir de que há um gesto que é sensível e que deseja ir mais para além do pragmatismo da coisa que acaba ali. Deixa-me levar a conversa para esta parte final, para um conceito que te foi muito querido e eu penso que de algum modo ele ainda se mantém, que é o artista alpinista. Quer dizer, tu nos anos 90 e até por uma prática que tiveste com muita consciência e que teve um grande impacto na tua vida, só tu poderás testemunhar porque eu não sou alpinista, mas no fundo há também nessa altura tu juntaste as duas experiências, do alpinista e do artista, e sobretudo aquela referência, em última instância, no fundo és alguém que reconhece a impossibilidade de ativar e de registar a experiência sublime que é chegar ao cume e que no fundo é intransmissível. Esse reconhecimento da conquista do cume de uma montanha é talvez a experiência mais próxima do sublime, desde Kant, mesmo Edmund Burke, seja quem for que tenha escrito e colocado a dimensão do sublime filosófico e existencial. Eu nunca subi ao cume de uma montanha, sobretudo nesse sentido em que os alpinistas têm que superar muita coisa para chegar, e o momento de chegar é um momento que tu assumes que tem de algum modo a ver também com a comunicação artística, ou é algo que tu diferencias e que não misturas? Porque já houve um tempo e houve experiências e instalações tuas que, como The Cooling Effect of Wind and the Temperature, foi um trabalho muito marcante no teu percurso, em que tu fazias essa conciliação de experiências, embora, claro, respeitando que há uma dimensão natural que é muito diferente, naturalmente, mas até que ponto é que o artista alpinista ainda está em ti, ou isso é algo que desapareceu? Não desapareceu. Desapareceu o alpinista por causa da idade, mas as ideias continuam lá, que é... Eu nunca gostei de uma prática que é muito normal nos alpinistas, que é a prática da competição. Eu vou chegar mais rápido que tu ao topo, eu vou pelo sítio mais difícil. Eu sempre gostei de estar em contacto com a natureza e atingir o topo no tempo que era necessário para que isso acontecesse. E com o trabalho artístico eu tenho feito exatamente a mesma coisa, que é, eu quero introduzir desafios a mim mesmo, demora o tempo que demorar. Agora, não sei se isto vai parecer romântico, mas há algo em mim que determina que eu tenha uma certa insatisfação
que me permite sempre encontrar motivos para me interrogar a mim próprio, dentro do trabalho que faço, da mesma maneira e com a mesma incerteza que alguém que começa a escalar uma montanha tem de chegar ao topo, sendo que chegar ao topo é só metade do percurso, porque a parte mais difícil é descer. E nesse aspecto, metaforicamente, eu se calhar diria que chegar ao topo é ter a exposição pronta e depois o descer, que é a parte mais difícil, é mostrá-la. É expor-te aos outros e perceber como é que os outros reagem àquilo que tu ambicionas que as pessoas queiram para o teu trabalho. Por exemplo, aqui, só para te dar um exemplo, este filme que vai estar aqui é longo para o que é o habitual de um vídeo num museu. Aliás, sem parecer uma crítica, mas é uma constatação, há muitos artistas que optaram pela lógica do loop para ser mais rápido, para acompanhar a impaciência e a temporalidade. Eu optei pelo oposto, por me manter a fazer aquilo que queria e que me apetecia, tal como na montanha. Não quis ser o mais rápido, quero ser com o tempo que necessita. E aqui no filme, uma vez mais, há essa relação. Mais uma vez estás a desobedecer ao tempo. Sim, e há essa relação com as 3 camadas do tempo que, a não existirem, e vou citar outra vez o Jameson, parece que é o único, mas tem vindo aqui ao acaso. Ele diz que se não tivermos as 3 camadas do tempo bem formadas, somos esquizofrénicos sociais, coisa que eu não quero ser. E este filme, a estrutura do filme está feita de modo a que ele conduza as pessoas. É um filme exigente por 2 razões. Porque há uma voz off que fala de coisas que são mostradas em imagens em tempo anterior. Ou seja, tu quando vês as imagens, elas são absolutamente autónomas, não sabes o porquê da existência delas e depois mais à frente no tempo vais perceber porque é que elas existem. Portanto, exiges um reenvio da parte sensorial e intelectual, exatamente, sistematicamente. Exatamente. Há essa dupla condição. É um filme sobre a memória em que o espectador tem que usar a sua própria memória para perceber o que é que se passa. E há também uma outra memória que é mais subreptícia, mas que está presente, que é o filme são quase 2 filmes, se quiseres, ou então é algo que era uma impossibilidade no início do cinema, que é, há imagens que se passam e depois há um cartão com uma legenda a dizer o que é que aconteceu. E aqui passa-se exatamente isso. Portanto, essa referência ao início do cinema, não com o cartão, com a legenda, mas com uma imagem do entardecer de um farol que vai desde o lusco-fusco até à noite absoluta, em que há uma voz off que vai narrando uma história que é fragmentada pela existência de imagens que são absolutamente autónomas, se quiseres. Se estiveres com atenção ao texto, vais perceber que elas estão ligadas àquilo que foste vendo anteriormente. Daí eu dizer-te que, em alguns festivais de cinema, eles são aceitos. No cinema tradicional da narrativa do cinema, nunca passaria um filme destes. Porque este filme, inclusive, a mim, há uma possibilidade de montagem que remete, inclusive, para a dupla projeção. De tal maneira, eles são independentes um do outro, digamos assim, embora sejam absolutamente complementares. Então deixa-me dizer-te que, para finalizar, e agradecendo-te esta conversa, o que nós vamos fazer é seguir-te como artista alpinista ao cume da tua proposta aqui no Museu do Neorrealismo, sabendo que, com a tua experiência, de que vamos devagar, com uma temporalidade própria para a experiência artística, mas que vamos lá chegar e que vamos ter a experiência sublime. Espero bem que sim, espero bem que sim. Que a tua proposta artística nos coloque. Espero bem que sim, porque essa questão do sublime e da irredutibilidade do simbólico ao sublime é um pouco aquilo que está presente
ainda não falámos nisso curiosamente, mas já estamos no final, que é trazer para dentro do museu também a memória das inúmeras manifestações políticas a que assisti logo a seguir ao 25 de Abril e, no entanto, aqui o que nós vamos ter são panos pretos com as palavras de ordem pintadas a verniz transparente. Portanto, há uma relação de indecidibilidade que se aproxima outra vez do irredutível, do sublime. E daquilo que é também a própria memória, que é algo que é reavivada em certos contextos, mas onde coisas que vão parecendo desaparecer depois são reativadas em função de algumas possibilidades e de pequenas memórias que vão reconstituindo algo que no fundo nós sabemos que é importante. Porque, por exemplo, esses slogans, essas frases que estão e que vão estar presentes fisicamente também na tua proposta de instalação aqui no museu, elas estão quase que fragilizadas pelo desgaste do tempo, mais uma vez o tempo, mas ao mesmo tempo, mas também é possível que elas sejam reabilitadas porque elas estão presentes e a nossa aproximação a esses objetos, a essa materialidade, até para contrastar com a presença da imagem tecnológica, da projeção, tu vais nos propor, no fundo, uma experiência artística que, mais uma vez, convoca o material e o imaterial da imagem tecnológica com essa materialidade e também a questão da linguagem, que também é algo sempre muito importante no teu trabalho e que tu nunca abandonaste. Não. E aqui há uma interação entre as duas, porque como aquilo é verniz transparente sobre o preto e como não há luz na sala, só nos planos mais luminicamente fortes é que tu vais conseguir ler as coisas, porque quando tiver, por exemplo, quando for o farol à noite, são panos pretos, pura e simplesmente. E isso interessa-me bastante, esse convocar também de uma atenção numa sociedade de impaciência generalizada em que a atenção, a qualidade foi transformada em quantidade, tudo está a transformar-se e eu acho que a arte ainda é um território onde nós podemos, felizmente, de forma livre, acho que posso dizer isso, experimentar coisas sem termos esse problema do pragmatismo de vai ser bom para ser vendido, vai ser bom para vender alguma coisa. Esta aparente inutilidade do objeto artístico... É uma das suas potencialidades maiores. É uma das suas potencialidades maiores. Não poderia dizer melhor. Fernando, vamos subir a montanha. Obrigado. Okay. Obrigado.